Caos da Bola aqui no canal Futebol Gaúcho. Hoje tem a honra de receber um dos grandes zagueiros formado no futebol do Rio Grande do Sul. Estou falando de Pinga, né? Eterno zagueiro do Internacional, zagueiro de seleção brasileira, com muita história para contar. Mas primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aí do Caos da Bola aqui do canal Futebol Gaúcho, Pinga. Prazer é todo meu. A partir do momento que foi feito o contato, eu aceitei. Com o maior prazer, estamos aqui para participar do teu programa. Pinga, como é que é olhar hoje no futebol brasileiro, que se reclama tanto aí dos zagueiros, do nível técnico, pela qualidade? Pô, eu não que eu seja tão mais novo assim que tu, mas eu peguei ainda moleque e sempre, pô, era o Pinga, era o Aloísio, sabe, considerado os zagueiros de nome do Internacional, mas sempre vocês dois, mas especialmente no teu caso, sempre destacado pela técnica. Hoje a gente vê uma certa dificuldade para formar uma boa dupla de zaga, né? Para mim, eu tenho certeza que é lá na base, na formação desse jogador. Então a gente tem um exemplo dentro do Internacional, porque eu participei muitos anos das categorias de base do Internacional, então eu convivi muito com a formação desses jogadores. Então hoje está bem diferente daquela formação que era feita antigamente, onde a gente usava muito a técnica e não usava tanto o condicionamento físico. Hoje o futebol profissional ele está baseado muito no condicionamento físico do jogador. Hoje, se o jogador não for atleta, na essência da palavra, ele não consegue jogar. Na minha época era diferente. As atenções elas eram dadas muito mais para os fundamentos de zagueiros do que do condicionamento físico. Então, eu acho que a grande diferença do futebol hoje, não só brasileiro, mas mundial, e em específico de zagueiros, está nisso, no condicionamento desse jogador lá na base. Muitas lendas ao longo do futebol, eu imagino que você tenha passado por muitas instruções diferentes de treinadores e sempre se fala assim, fulano joga bem porque ele marca homem a homem, o Beltrano joga bem porque ele marca a zona. Como é que funcionou para ti na tua carreira de zagueiro? Tinha uma preferência? Mudou muito isso de um treinador para um treinador? Não, eu não tinha essa preferência, não sabia marcar dessa maneira. Eu estudava aquele atacante 2 minutos, via qual era o seu potencial, se era uma bola aérea, se era velocidade, se era técnica, e eu procurava eliminar de imediato esse potencial desse jogador. Então eu não escolhia uma maneira específica de marcar esses atacantes. Qualquer atacante que vinham jogar contra a gente, eu conversava muito com o Aloísio, conversava muito com o Mauro Galvão, conversava muito com o André Luiz. E dentro dessas conversas que hoje a gente dificilmente vê em treinamentos, porque dentro do estádio a gente não tem essa condição de ver, mas em treinamentos a gente vê. Ela não existe mais. E ontem, numa viagem, eu estava conversando com o Ayrton a respeito disso. O Ayrton saía para uma cobertura, pedia para que o outro volante ficasse no seu lugar. Com a zaga era a mesma coisa. Toda vez que a gente tinha um combate direto com o atacante, o outro zagueiro automaticamente ele vinha para a cobertura. Então tu tinha essa tranquilidade de fazer a jogada, completar a jogada, sabendo que numa falha que eu tivesse no momento da jogada, eu teria essa cobertura. Então hoje, principalmente em treinamentos, a gente já não vê isso. E esse treinamento é reflexo do jogo. Você citou aí conversa com o André Luiz, com o Mauro Galvão, com a Luiz, ou seja, só gente fraca no sistema defensivo. Alguma vez desse algum bico na bola, Pinga? Dificilmente eu fazia esse tipo de jogada, era violento, porque pela dificuldade que eu tinha de realizar esse tipo de jogada, eu me machucava. Então toda vez que eu ia ser violento contra um atacante, toda vez que eu tentava sair jogando de uma maneira diferente, com chutões, eu tinha dificuldade, porque a minha maior virtude dentro do futebol foi a técnica, onde eu me destaquei dentro do Internacional, em seleção brasileira, em oportunidades que eu tive que jogar fora do Brasil, foi assim, jogando tecnicamente. Toda vez que eu tive que apelar para chutão, para bico, para violência contra o adversário, quem se deu mal fui eu, pela dificuldade que eu tinha em realizar esse tipo de jogada. Quem foi o atacante mais chato de marcar? Aquele que um dia antes do jogo você parava, pensava, amanhã eu tenho que estar ligado o tempo inteiro. Careca do São Paulo, um jogador completo, um jogador que a gente estudava a maneira dele jogar e ele na hora ele tinha aquela condição de mudar a maneira que ele ia chutar a bola, que ele ia cabecear, que ele ia se deslocar dentro do campo. Então eu e o Aloísio e Mauro Galvão tivemos uma dificuldade enorme em marcar o Careca.
Teve algum momento que você precisou intimidar algum atacante, daqui a pouco chegar no ouvido do cara, só sai daqui porque hoje eu vou complicar a tua vida? Porque às vezes acontece isso no meio do jogo, né? Principalmente no Campeonato Gaúcho, né? Onde a gente tinha que usar muito a força, né? Então os atacantes, muitas vezes eles vinham e combatiam a gente, ao invés da gente combater o atacante. Então a gente tinha que apelar para uma conversa no pé do ouvido. Mas foram só ameaças. O Aloysio era diferente, o Mauro Galvão muito mais diferente ainda. O Mauro Galvão usava muito mais a técnica. O André Luiz já usava mais a força, já intimidava mais esses atacantes, mas no Campeonato Gaúcho em si a gente tinha que chegar e conversar com esses atacantes aí, porque é um tipo de campeonato que até hoje eles usam muito a força. Por que o apelido Pinga? O meu pai jogou na década de 50 no Internacional, então ele participou do rolo compressor, ele jogou com Tesourinha e aquele grande time do Internacional. E o meu pai, quando surgiu no Internacional, ele surgiu com esse apelido. E me levou para jogar com 7 anos na escolinha do Internacional. E chegando lá, as pessoas que viam nós entrar no estádio, no antigo estádio do Eucalipto, está chegando o filho do Pinga, está chegando o filho do Pinga. E foi pegando, filho do Pinga, até que eles passaram a me chamar, deixaram de me chamar de Jorge Luiz, que quando eu comecei a jogar eu era chamado, passaram a me chamar por Pinga. E eu deixei por bem dar seguimento ao apelido que ele honrou muito dentro do Internacional também. Entre tantas histórias que você viveu no futebol, em especial no futebol gaúcho, tem alguma história engraçada que dê pra contar, que você lembra, assim? Porque o futebol é resenha também, né? Tem sempre aquela parte do lado da diversão no vestiário. Hoje eu tenho uma amizade muito grande com o Caico. Eu tenho o Caico como um quarto filho meu, porque o Caico estreou no Internacional com 17 anos de idade. O Enio Andrade falava muito pro Caico: Caico, tu tem a condição de jogar 24 horas por dia, porque tu com 17 anos de idade não tem como tu cansar. E nós jogando uma Libertadores, o Caico chegou da seleção brasileira sub-17 e foi para Bolívia se juntar com o grupo do Internacional. E ele foi eleito o melhor jogador em campo, chegando de viagem, participando de uma competição com a seleção brasileira. Chegando naquele dia da viagem, ele chegou na concentração, ouviu a palestra do Enio Andrade, jogou e foi eleito o melhor jogador em campo. E para contar a história do Caico, a gente foi fazer uma excursão no Japão. E descendo no aeroporto, o Caico ficou impressionado que como tinha carros importados no Japão. Então essa é uma de muitas histórias que tem desse meu grande amigo, que eu tenho ele como um filho. Aliás, o Caico foi fundamental na Copa do Brasil de 92, né? Então eu não falei nada demais aqui desse excelente jogador, excepcional pessoa. Hoje a minha família tem uma intimidade muito grande com a família do Caico em função disso. Pela criação que ele teve dentro do Internacional, eu vi a trajetória desse menino começando no Internacional e ele foi fundamental para que a gente fosse campeão da Copa do Brasil. O que era melhor para um zagueiro com a tua qualidade técnica? Daqui a pouco evitar um gol ou dar um drible e mostrar, às vezes, mais habilidade que o atacante que tu tinha que marcar? Isso dependia muito do jogo. Quando a gente percebia que o adversário tinha uma certa fragilidade técnica, a gente procurava sair jogando lá de trás, nunca dando chutões, balão. Procurava sair jogando, tabelando, até chegar próximo do gol adversário. Então como a gente tinha essa facilidade de uma técnica superior ao adversário, muitas vezes a gente dava essa preferência. Vamos sair jogando, vamos sair tabelando, que é para facilitar mais o que a gente tinha de melhor. Claro que hoje em dia está tudo muito mais fácil em termos de comunicação, né? Internet, você consegue acessar qualquer time em qualquer lugar do mundo. Como é que funcionava na tua época e quem é que te inspirava daqui a pouco para ser, poxa, esse cara tem um estilo que eu gosto de atuar? Alguém que pudesse te inspirar na tua posição, assim como um zagueiro? Nós treinávamos no Eucaliptus e o profissional treinava aqui no Beira-Rio. Ao término dos nossos treinamentos e jogos, a gente saía correndo ou para assistir aqui direto para o Beira-Rio, ou para assistir treinamentos do profissional ou para assistir jogos do profissional. Então naquela época tinha Figueroa. O referencial no Internacional era o Figueroa. Apesar de ser um jogador mais viril, que não usava tanto a técnica, mas foi considerado um dos maiores zagueiros que o Internacional teve, a gente tinha que se espelhar em alguém. No início da minha carreira, eu me espelhava muito no Figueroa. E depois, quando eu comecei a me aproximar no profissional, tinha o Luizinho,
que era zagueiro do Atlético Mineiro, seleção brasileira, e eu procurei copiar o estilo do Luizinho, que era um jogador altamente técnico, um jogador que tinha muito estilo para jogar, era muito elegante para jogar, e eu procurei me espelhar nesses dois jogadores. Alguns zagueiros no Brasil hoje te tiram algumas risadas quando o cara vai lá, bate no lado da bola, a bola vai para o outro lado, porque geralmente a gente torce pelo aquele cara que é da nossa posição, né? Mas como é que é pro Pinga hoje assistir futebol? Eu sou muito crítico naquilo que eu estou vendo, né? Porque eu tinha uma certa facilidade em jogar futebol. Então hoje, cada vez que eu me sento no Beira-Rio para assistir um jogo ou até mesmo na televisão, eu procuro me focar mais no setor defensivo das equipes. E a gente vê muita coisa de errado, como eu te falei antes. Esses erros que aparecem hoje no profissional, eles são cometidos lá na base. Quando você tem 10 anos, 15 anos, se esse treinador ele tem a condição de te corrigir, se ele tem essa competência de te corrigir, dentro do Internacional ou até mesmo nos maiores clubes brasileiros, esses jogadores eles não vão ter essa condição de jogar, porque eles vão ser eliminados antes. Então os maiores culpados de eu sentar hoje no Beira-Rio, em frente da televisão, e criticar esses zagueiros, são esses formadores nas categorias de base de todas as equipes do Brasil, porque eles são fundamentais para que existam novos jogadores com muita técnica. E eles não têm essa competência para fazer os jogadores como era feito antigamente. Na certidão de nascimento, Jorge Luiz, na certidão, no certificado de jogador criado no futebol gaúcho, eternamente Pinga, eterno zagueiro do Internacional, com brilhantes passagens pela seleção brasileira. Muito obrigado por participar do Caos da Bola aqui do canal Futebol Gaúcho, Pinga. Foi um prazer enorme estar aqui contigo, um prazer enorme a partir do momento que eu recebi esse convite, eu aceitei, porque é muito prazeroso a gente vir colocar um pouquinho da experiência que a gente teve dentro do futebol, demonstrar um pouquinho daquilo que a gente foi dentro do Internacional, que a gente ganhou e o que a gente é hoje. Então, quando surgem as oportunidades da gente vir aqui conversar com vocês, será um prazer enorme a gente retornar. Pinga, um dos maiores zagueiros criados aqui no futebol gaúcho, atração do Caos da Bola.